mais um comentário semanal da Parashá. Nessa Parashá nós abrimos o último livro da Torá, chamado Dvarim. E a Parashá que abre este livro tem exatamente esse nome. O quinto livro da Torá, chamado Dvarim, Deuteronômio, a sua estrutura e qualidade específica realmente é o que vai ser estudado ao longo desta Parashá e de tantas outras Parashiot que virão a seguir. Antes de analisarmos cada Parashá separadamente, nós devemos examinar a estrutura e a peculiaridade deste quinto livro, que tem dado margem a interpretações realmente incríveis, e até hoje provoca entre os críticos da Bíblia as mais sérias controvérsias. A estrutura e a peculiaridade deste livro preocuparam os mais famosos exegetas judeus. O Ramban Nachmanides, na sua introdução ao livro de Dvarim, dedica a sua atenção à qualidade das mitzvot que foram e que não foram mencionadas nesse livro, e descobre um pormenor característico que o distingue dos outros 4 livros da Torá: o pormenor da falta da sentença Vayedaber Hashem el Moshe lemor, e falou o Eterno a Moisés, dizendo. Esta frase é muito comum em todos os demais livros da Torá. É uma sentença muito frequente. Vamos então analisar as palavras do Ramban, que dizem: nós conhecemos o conteúdo desse livro. Nele, o mestre Moshe Rabbeinu explica à geração que há de conquistar a terra prometida a maior parte das ordenações necessárias para os filhos de Israel que irão se estabelecer em Eretz. Não menciona as leis que orientam os Koanim, os sacerdotes, e o cerimonial dos sacrifícios, que já foram explicadas no terceiro livro, Vaikra, sabendo que os sacerdotes são muito rigorosos na observação das leis que eles dizem respeito. O Deuteronômio e Devarim foram acrescentados os preceitos do levirato, chamado Yibum em hebraico, que é o ato de casar-se com o cunhado para levantar semente ao marido que morreu sem filho. A prescrição contra a difamação, Motzi Shem Ra, os preceitos do divórcio, do testemunho falso, e mais alguns mandamentos são renovados nesse livro. Mas todos os comentaristas concordam que esses mandamentos já haviam sido ditos por Deus a Moisés no Monte Sinai ou na tenda da reunião, na Mishkan, no primeiro ano antes do episódio dos espias, e que, portanto, não há nenhuma lei nova neste livro, a não ser as palavras do pacto, Divrei Habrit, que Deus fez com Israel. Um dos mais famosos comentaristas judeus de todos os tempos, Dom Isaac Abravanel, que viveu de 1437 a 1508, se detém no seu prefácio ao livro de Devarim, como é de seu costume, num problema muito importante. Ele indaga se o Mishnei Torah, que é a repetição da Torá, como o quinto livro também é conhecido, era Me'et Hashem Min Hashamayim, de Deus, dos céus, e seu conteúdo fora dito por Moisés, por ordem do Criador, como acontece com os outros livros da Torá, desde a primeira palavra Bereshit até as últimas palavras do quinto livro, Leinei Kol Israel, aos olhos de todo Israel, que devem ser consideradas na sua totalidade
Divrei Elohim Haim, palavras do Deus vivo, sem nenhuma alteração ou modificação, ou se o Mishnei Torah foi dito, composto e explicado pelo próprio Moisés a partir dos preceitos divinos. Uma hipótese que se podia concluir do próprio texto, como se diz: Oil Moshe be'er et Torah hazot leimor. E começou Moisés a explicar esta lei, dizendo. Este problema levantado pelo Abravanel é de suma importância. Nós sabemos que existe uma diferença entre a Torá de um lado e os profetas e os hagiógrafos, os escritos sagrados, do outro. O Dom Isaac Abravanel explica a distinção existente entre os livros da Torá e os outros livros que compõem o cânon do Tanar, dizendo: o fato dos saudosos mestres denominarem a primeira parte do Tanar como Torá tem por fim diferenciar os 5 livros da Torá dos outros livros sagrados, por ser a Torá a máxima e mais elevada, a mais expressiva abundância espiritual. Em outras palavras, a Torá se distingue dos outros livros do Tanar por ser ela a revelação divina pela sua forma e pelo seu conteúdo. Eis a razão porque Dom Isaac encontra dificuldades para compreender a peculiaridade do livro de Devarim, que propriamente dito não é outra coisa além de alocuções e exortações de despedida, em prosa e em poesia, como por exemplo o Haazinu, uma porção da Torá do livro de Devarim, chamado Ouvi, e o Vezot HaBerachá, esta é a bênção, as 2 últimas parashiot do 5º livro, que foram pronunciadas pelo grande líder antes da sua despedida do seu povo. A resposta de Dom Isaac Abravanel a essa indagação, a sua própria indagação, facilita-nos esclarecer não só a questão levantada, como também é capaz de nos servir de explicação para a melhor compreensão de toda a Torá. Abravanel diferencia entre os termos Amirá, o ato da fala, e Ketivá, o ato da escrita. Eis, em síntese, então, a opinião do Abravanel. O livro de Devarim e mais algumas outras partes da Torá contém palavras ditas pelos homens, muitas vezes sem inspiração divina, mas tudo o que foi escrito e formulado na Torá foi escrito exclusivamente por ordem do Eterno. E Dom Isaac conclui então: Moshe Rabbeinu falou Eile Hadvarim, estas são as palavras, assim começa o 5º livro, e explicou os preceitos mencionados nele como palavras de despedida ao seu amado povo. Mas o Deus bendito quis, depois destas palavras serem ditas ao povo de Israel, que fossem perpetuadas por escrito na Torá, no mesmo estilo que foram pronunciadas por Moisés. E assim, em toda a Torá, inclusive no 5º livro, Eile Hadvarim, o Eterno falou e Moisés escreveu aquilo que ouviu e aquilo que lhe foi transmitido. Eicha esa levadi torchachem umaaseichem verivchem. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, a vossa carga e a vossa contenda? Deuteronômio 32 e 33. Os mestres ensinam o seguinte: 3 profetas censuraram o povo de Israel usando o termo Eicha. Eicha significa como em hebraico. Nesta parashá, a primeira do livro de Devarim, uma obra maravilhosa, sublime pelo seu estilo profundo e conciso,
encontramos os filhos de Israel às portas da terra prometida, prontos para entrarem nela, prontos para conquistarem aquela terra que lhes foi prometida desde os dias dos patriarcas. O povo estava equipado com a sua magnífica Constituição, a Seret Hadebrot, a Torá em síntese, e com as outras inúmeras prescrições ético-sociais ensinadas pelo querido mestre durante a caminhada dos 40 anos pelo deserto. Conceitos estes que deveriam formar o seu caráter nacional para serem Am Segulá, um povo peculiar. Já então, no tempo de glória e tranquilidade, Moisés, antes de falecer, vê-se obrigado a desabafar a sua mágoa, exclamando o seu triste Eihá: como eu suportarei sozinho a vossa impertinência, o vosso rancor, as vossas brigas? Na Haftará desta semana, nós lemos palavras do profeta Yeshayahu, que manifestam o seu doloroso ressentimento a respeito da cidade de justiça e de fidelidade, Jerusalém de outrora, de outros tempos, que na sua precipitação e na sua imprudência perdeu a dignidade de um centro espiritual. Fato que leva o profeta a bradar irritado: como se desvirtuou a cidade fiel, ela que estava cheia de justiça, nela habitava a retidão, mas agora ela é povoada por assassinos. E na noite de 9 de Av, em que o povo judeu se recorda da destruição dos seus 2 templos, eles leem o livro de Lamentações, Kinot, do profeta Jeremias, e ali eles encontram mais um Eihá, mais um como, neste doloroso poema de consternação. Como jaz solitária a cidade outrora populosa, tornou-se viúva a que foi grande entre as nações. Com essas palavras dolorosas, o profeta Jeremias deplora o destino da cidade sagrada. Não é a semelhança filológica que despertou a curiosidade dos grandes comentaristas, nem tampouco o fato de que esses famosos vultos da profecia judaica, Moisés, Isaías e Jeremias, se serviram da mesma expressão linguística para manifestar a sua dor. Eihá. Isso não chamou a atenção, não foi exatamente isso que chamou a atenção dos grandes sábios, exegetas e comentaristas judeus. Mas foi o fato desses 3 líderes espirituais do povo terem ensinado às gerações vindouras a exata motivação do desmoronamento da sua independência nacional, da hecatombe do Estado judeu. Com essas palavras concisas, resumidas, os profetas, melhor dizendo, e os posteriores mestres penetraram na psicologia da história judaica, determinando assim então para a posteridade as causas exatas da decadência da época em que viviam. Desde Moisés, que assistiu ao nascimento, à gênese do povo judeu, a sua entrada na arena da história universal, até Jeremias, que testemunhou a sua ruína física e psíquica, o grito de Eihá, como foi possível, não perdeu a sua força, não perdeu a sua justificação, não perdeu o seu impacto. E isso apesar das circunstâncias
sociopolíticas terem sido diferentes em todas essas épocas distintas. As 3 exclamações de Eihá, que nós encontramos, de Moisés, de Isaías e Jeremias, em 3 momentos diferentes de transição da história judaica, não exprimem censuras isoladas contra aquilo e aqueles da respectiva era, mas sim consequências diretas da situação precedente, da situação anterior. Vejamos. Mal o povo tinha nascido, mal se livrara então do jugo egípcio, Moisés, o mais modesto, o mais humilde entre os homens, sentiu-se aborrecido pelas constantes brigas e contendas dessa massa popular heterogênea, cuja formação espiritual e religiosa lhe fora confiada, que devia preparar para uma missão elevadíssima, para conquistar a terra. Interessante, mas também muito triste, é o Midrash, que nos descreve as dificuldades e os obstáculos de toda a espécie que teve de vencer. Inacreditáveis soam as observações e censuras cínicas e malévolas que essa gente mesquinha ousou formular contra o grande e abnegado pastor. Nunca estiveram contentes com a sua liderança, sempre procuraram defeitos, procuraram meios de criticar a sua maneira de orientar e de guiar o povo. Quando Moisés se levantava cedo, abanavam as cabeças murmurando segredos. Sabem vocês porque o filho de Amram madrugou hoje? Porque não há harmonia na sua vida matrimonial? Quando se levantavam um pouco mais tarde, inventaram uma outra explicação. Com certeza ele já preparou um novo fardo de mitzvot, preceitos pesados, deveres difíceis para nos subjugar, para nos dominar ainda mais. Resumindo em poucas palavras, as causas da repugnância desses 3 profetas, notaremos que, por distante que fosse uma era da outra, todas as 3 épocas se distinguiram por essas lamentáveis faltas morais, incredulidade, ignorância, desobediência, falta de disciplina, desmoralização interna, extrema teimosia, desarmonia, e o que é pior de tudo, falta de ardut, união. E se pudermos ser sinceros para com nós próprios, não devemos hesitar em afirmar que desde os primeiros profetas até hoje em dia, essas gravíssimas faltas se fazem ainda terrivelmente sentir, especialmente nas coletividades ao redor do mundo. Podemos até afirmar que não foram apenas as hordas romanas que derrubaram as muralhas de Jerusalém, mas as lutas internas, Sinat Hinam, ódio gratuito, as constantes desavenças, partidarismo, discórdia, renegação categórica dos ensinamentos ético, morais, religiosos, a rejeição da autoridade divina, em cujo nome o verdadeiro profeta falava e advertia, a recusa de se submeter a uma única orientação espiritual. Isso então, e mais outras coisas, e mais muitas outras coisas, foram as motivações fundamentais que conduziram à derrocada, à hecatombe, à destruição do Estado judeu ao longo da sua história. E por que não dizer, desde que se trata de aprender algo muito importante dos erros cometidos no passado, e desde que já existe, graças a Deus, Baruch Hashem, Medinat Israel, até hoje,
a inimizade entre as diversas vertentes, as brigas entre os diversos grupos, partidos, foram os fatores desastrosos que contribuíram para a catástrofe transcendental que se abate sobre o povo judeu durante milênios. Depois dessa análise, nós perguntamos na véspera de 9 de Av, os 2000 anos de diáspora de Galut, de sofrimentos indescritíveis, teriam ensinado ao povo judeu alguma coisa? Acaso bastaram os sofrimentos durante esses milênios para que fosse demonstrado ao povo judeu que só a união, a harmonia é o melhor meio, o remédio mais eficaz para garantir a sua continuidade como povo? Nós não tentaremos responder a essa indagação. É preferível que cada um escute a si próprio, a sua consciência, e saiba chegar a conclusões concretas, capazes de consolidar as suas posições no meio ambiente onde vive, robustecendo a consciência para dar continuidade à causa que é a existência do povo judeu e a sua permanência na terra, que é algo de fundamental importância para que os ideais exarados pelos profetas realmente se cumpram. Uma parte das profecias do profeta Yeshayahu concretizou-se em nossos dias. Sion bemishpat tipaleh. Sião será redimida pela justiça. Os povos reconheceram as injustiças e as injúrias suportadas pelo povo judeu durante milênios e reconheceram finalmente, ainda que não unanimemente, o direito a um Estado independente. Esperemos agora a colaboração e a compreensão de todos integrados nesse legado histórico, vivendo os preceitos da Torá, do pensamento judaico, que possam então contribuir para que não haja mais um outro Eihá, um outro como é possível, para que Israel se torne autenticamente Or Lagoim, luz para os povos, luz para as nações, no pleno sentido da palavra do profeta. Eu, o Eterno, te guardarei e te farei mediador da aliança entre mim e os povos, para que tu, ó Israel, lhe sirva de luz que indica o caminho que conduz a Deus. Somente desta forma, os altos ideais dos profetas, o plano de Deus para a humanidade, terá plena realização. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade em Mirtze Hashem.